Olá! Se você está aí com dificuldades na hora de executar chocolates, assiste essa live aqui porque ela vai ser importante para você, tá? A gente sempre vê no Instagram diariamente pessoas executando chocolates de várias formas, né? E a gente sempre vê tudo dando certo no mundinho mágico da internet, mas na verdade a gente acaba não vendo quando as coisas dão errado também, né? Então é bem importante com que a gente esteja ligado também com a ideia de que muitas coisas dão errado, né? Para algumas poucas darem certo. E acho que é um assunto que as pessoas têm um pouquinho de medo de conversar sobre, porque realmente errar todo mundo tem medo de errar, né? Mas aqui eu sempre friso e eu sempre falo pra vocês que errar é uma coisa extremamente importante, tá? E tudo isso vem através de testes, né? Que, por exemplo, eu escuto frases do tipo... poxa, eu não tô conseguindo acertar o meu bombom colorido. Tô errando aqui, não tá dando certo. Quantas vezes você tentou? Aí a pessoa fala, eu tentei 2 vezes. Aí eu falo, poxa, só 2 vezes a pessoa errou e ela já tá achando que ela não vai ser capaz de acertar ou de conseguir executar alguma coisa, né? E é uma coisa que eu tento sempre frisar isso na cabeça das pessoas, com que vocês estejam com essa ideia de você está aprendendo o tempo todo, e neste tempo todo que você está aprendendo, você precisa entender que os erros fazem parte do aprendizado. Se você não quer errar, é bom você nem tentar, porque errar é uma coisa muito necessária para que faça com que a gente aprenda bastante, tá? Eu falo que quem erra aprende 2 vezes, né? Que você executa 2 vezes e o erro vem a partir daí, tá? Vou dar um exemplo aqui, né? Coisas que dão errado. Hoje eu tô gravando Reels, né? E aí teve um bombom que eu forcei, ó, e a pintura dele descascou, tá vendo? E isso é um negócio que eu faço todos os dias e de vez em quando acontecem umas coisas desse tipo, tá vendo? Então, é bom entender que a gente erra, algumas coisas dão errado, todo mundo erra, tá? Ninguém está sujeito a não errar. E é bom entender também por que os erros acontecem, né? E tem alguns tópicos e tem alguns títulos, né? Que fazem com que a gente erre mais as coisas, né? Então, por exemplo, eu fiz vários aqui que deram certo, né? E aí saiu um só que deu errado. Eu desinformei um e ele saiu errado. E eu já tinha entendido, né, o porquê que ele tinha dado errado. Que, aliás, isso aqui é um bombom bem bonito. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Daqui eu fiz uma bagunça. E eu fiz uma coisa que deu muito errado, que foi ter colocado a manteiga de cacau um pouquinho aquecida na hora de aplicar no molde, né? E aí fica colado, ó. Se eu mostrar aqui, ó, ele fica levemente grudadinho aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se consigo mostrar melhor. Aqui, ó, tá vendo? Fica grudadinho nessas quinas. Então, acontece que a gente erra, é normal, a gente erra bastante, a gente erra todo dia. E é muito bom também, não só errar, né, mas analisar por que a gente erra as coisas, né? Por que quando a gente tem um resultado um pouquinho diferente do esperado, a gente vai atrás da técnica, vai atrás da química do negócio ali para entender por que às vezes as coisas não saem tão certas, né? E eu anotei aqui alguns tópicos pra gente falar um pouquinho sobre esse tipo de erro que acontece, né? Por exemplo, quando a gente não tempera o chocolate bem, acontecem vários erros, né? Então, um deles é ele sair manchado, outro é sair descascado, outro é sair sem brilho, pode sair manchado também. Então, vários desses erros que acontecem são principalmente por causa da temperagem. E temperagem é uma coisa que tem que saber ela bem precisa para conseguir acertar em qualquer coisa que você for fazer de chocolate, tá? Qualquer coisa que eu falo, cascas, bombons, trufas,
tudo que você precisa que ele endureça, né? Porque se a gente mistura creme de leite ou algum líquido, ele acaba não se tornando mais tão firme, ele se torna uma pasta, né? Um creme, e aí é um outro caso à parte, tá? Mas tudo que você for fazer casca de ovo, de barra, de trufa, de bombom, decorações, né, de lasquinhas, de pedacinhos mais separados dele, que você precisa dele sólido, você precisa passar pelo procedimento de temperagem, né? E para fazer temperagem tem vários métodos, né? Você pode ir lá no meu canal do YouTube que eu ensino 2 métodos. Eu até preciso gravar mais algumas temperagens lá pro canal do YouTube. E para quem adquirir curso, né? Obviamente o curso de ganaches que eu ensino, a química dos ganaches, tem lá a técnica de temperagem, que é o do meu método, que é super rápido de fazer, muito prático e você não tem tanto esforço, né? Mas se quiser as outras técnicas gratuitamente, é só ir lá no meu canal do YouTube que você consegue assistir e aprender também. E o principal ponto, né, é você ter termômetro para conseguir executar as coisas e se você não usou o termômetro e você errou e você tá na sua 4ª, 5ª tentativa e você ainda não comprou o termômetro, não adianta também. Tá? Não adianta errar 5 vezes por causa de um mesmo motivo, né? Errar por motivos diferentes é bom pra gente aprender e analisar várias coisas, mas se você, tipo assim, minha pintura descascou porque eu usei a manteiga de cacau um pouquinho quente. E aí aconteceu isso, você repetiu o erro de novo, repetiu de novo, aí não é uma linha de crescimento, você não tá evoluindo, você tá parado no mesmo lugar. Tá? Então é importante que quando você erre coisas diferentes, né? Então, tipo assim, pintura descascou, manteiga quente. Na próxima, esfria um pouquinho mais a manteiga, né? Porque são 30 graus de temperatura, tem que ser abaixo dos 30. E aí, o que acontece? Se acontecer de novo esse erro, quer dizer que eu não aprendi nada com o anterior, né? Então a ideia é vocês analisarem direitinho o que vocês estão fazendo antes de errar uma próxima, tá? Falou aqui pra parcelar o termômetro também. Gente, não precisa ser desse, tá? Esse daqui ele ficou muito mais caro por causa da situação atual do mundo, que isso aqui tá sendo muito usado. Mas o de espeto não é um termômetro caro, tá? E eu vou falar já que não dá pra fazer chocolate sem termômetro, tá? Não tem como. Se você não tiver termômetro nem balança, compra um termômetro e uma balança antes de fazer qualquer coisa que você for aprender de curso ou até de receitas no meu canal do YouTube, tá? Teve uma pessoa que nunca deve ter visto nada do meu trabalho e ela comentou assim, mas ela comentou falando assim muito brava porque os ovos da receita estavam em gramas. E quem já assistiu algumas aulas ou me acompanha por aqui sabe que as minhas receitas são todas em gramas. Tudo que eu faço é pesado em gramas. Por quê? Padronização. Por que tudo é pesado em gramas? Para vocês não errarem, tá? Então vocês não vão errar se vocês pesarem na balança e medir as coisas com o termômetro, tá bom? Então a ideia é vocês acertarem sempre. E eu sempre faço receitas que são a prova de erro. Só que pra vocês não errarem, vocês precisam pesar na balança. E aí, tipo, eu vou te falar quantos ovos são. Aí, quanto que é 200 gramas de ovos? Geralmente 4. Mas aí, se o seu ovo for muito pequenininho, tem ovo de 30 gramas, de 35 gramas. E aí a pessoa vai e coloca, vai muito menos ovo do que a receita precisa, e a receita fica ruim. E aí a culpa é minha, né? Porque eu não ensinei direito. Então, você pesar e colocar certinho ali as quantidades das coisas, eu garanto que vai ter o mesmo gosto sempre, tá? E isso é muito importante para vocês conseguirem padronizar a receita, para calcular custo, para vários outros fatores. Então, não tem como, gente, só isso, tá? Não tem como. Você não é a sua avó que sabe fazer tudo no olho e fica tudo maravilhoso, tá? Você não é essa pessoa. Essas avós aí, elas têm uma mão ali especial e a gente não tem essa mão especial. E também a gente não consegue padronizar uma coisa sem medir, sem ter temperatura, sem medir as coisas por peso, tá? Então é muito importante vocês seguirem do jeito que eu tô falando pra dar certo. Por quê? Se eu tô ensinando de um jeito e você fizer de outro, eu não posso garantir de que você vai acertar.
Porque você não tá fazendo do jeito que eu estou falando, entendeu? Então confia, tá? Eu vou pedir pra confiar em mim toda vez que for fazer alguma receita, tá? Confia ali no que eu escrevi, confia no que eu estou ensinando, porque se você trocar as técnicas, eu não consigo mais me responsabilizar pelo erro da sua receita. E eu também não consigo analisar o porquê que você errou ela, tá? Então sempre que vocês virem uma receita, ver uma proporção, segue direitinho. Não tenta se aventurar brincando em proporções, não tenta se aventurar trocando as técnicas, né? Se tem que ir aquele primeiro, é porque tem um porquê, né? Tem uma química ali por trás para fazer as coisas darem certo. E se eu tô falando 30 graus, é 30 graus, tá? Se eu tô falando 25, é 25. Então, não troquem isso, tá? Porque eu sei que se você trocar vai dar errado, porque eu já fiz e já deu errado várias vezes, tá? E dependendo, eu até te explico por que deu errado, mas balança e termômetro são aí os melhores itens para vocês trabalharem, tá? Não são caros. Aqui, lógico, eu tô falando desse termômetro, mas eu tô indicando um termômetro que é mais barato e que funciona também. A ideia, eu não quero que seja um negócio inalcançável, que ninguém consegue pagar, que ninguém tem acesso, né? Hoje em dia isso daqui tá uns R$300, né? Mas eu acho que tá dando uma baixada aos poucos. Mas compre o de espeto, que você usa o de espeto, funciona, tá? Não tem essa de que não funciona. E é importante estar com essas unidades de medidas para fazerem darem certo, tá bom? Gente, uma outra coisa que eu queria falar é que nas nossas lives Corujão aqui, eu quero fazer umas lives com receita também, tá bom? Receita ou alguma técnica que vocês querem ver ali como que aquilo faz acontecer, tá bom? Então, eu vou deixar aberto, se vocês quiserem até escrever aqui embaixo, eu vou anotando aqui que eu tô com uma planilha aqui do lado. Se vocês quiserem, tipo, quero uma receita, ensina a gente a fazer tal coisa, a gente queria aprender uma técnica de como você embrulha alguma coisa, como que você faz qualquer processo, vocês podem mandar aqui que, dependendo, eu deixo anotado aqui direitinho na planilha pra gente fazer isso, tá? Eu tenho aqui anotado que o pessoal tava falando para fazer live sobre caramelizar chocolate, que é uma coisa que vocês não tinham visto ainda, né? Que é queimar o chocolate, né? Passar a temperatura do chocolate até ele virar um chocolate de caramelo. Pediram para eu fazer algumas técnicas de pintura em live também. Pediram para eu fazer barras saborizadas com óleos essenciais em uma das lives, né? Então, eu vou deixar em aberto, podem escrever aqui embaixo o que vocês querem aprender de diferente, que eu vou estar atendendo aí nesses dias. Lembrando que a live, né, que a live aqui é todos os dias à meia-noite, tá? Então eu tô aqui com essas 3 coisas, né, chocolate caramelizado. Me pediram para ensinar pintura chapiscada na live, que é uma coisa que tem gente que não consegue chapiscar com o pincel porque não sabe segurar na posição correta, né? E das barras saborizadas com óleos essenciais, né? Que eles estavam com dúvida como que mede o óleo, né? Porque o óleo essencial não dá pra medir em grama porque é menos de 1 grama que vai nas receitas. E aí eu explico como é que usa também. E aí, se vocês quiserem outras coisas também, né? Manda aqui embaixo que eu vou deixando anotado. Então... eu até me pediram pra ensinar a fazer um caramelo também. Que tem uma receitinha de caramelo que eu faço que ela é super simples, que ela é muito rápida também. E que até quem não tem muita experiência consegue executar aí perfeitamente, tá? Só cuidar também para não pedir um negócio extremamente difícil, porque as lives aqui, né, são geralmente de 40 minutos a 1 hora. E se vocês pedirem pra eu fazer, sei lá, um bombom de 5 camadas, não vai rolar na live, tá? Então peçam umas coisas simples, né? Que em 40 minutos a gente geralmente consegue resolver aí, tá bom? Então, eu tava falando aí sobre os erros, né? E muitas coisas nascem através de erros, né? Então, é importante a gente estar ligados, né? De como a gente faz as técnicas, né? De como a gente trabalha, como a gente escolhe ali os ingredientes, né? Pra gente ter um resultado correto, um resultado esperado, a gente tem que estar ligado ali na hora que a gente compra, a gente precisa escolher o ingrediente certo, da marca certa, o chocolate ideal, né? Porque se a gente for na loja e comprar uma cobertura,
não vai dar certo nenhuma das técnicas, né? São diferentes. Trabalhar com cobertura é um outro tipo de trabalho. A gente precisa saber aí armazenar bem os ingredientes, porque se a gente não armazenar da forma correta, pode estragar aí muita coisa. E o chocolate engrossa, perde a qualidade, perde a cor, dependendo de como você armazena. Aí entra a parte de fazer as técnicas, né? A execução das técnicas mesmo, né? Que a gente precisa fazer muito certinho as temperaturas, os pesos, né? Todo aquele mise en place de pré-preparo. Depois a gente precisa esperar os tempos certos de descanso das receitas, justamente para não forçar as coisas, para não forçar que o negócio fique pronto sem que ele esteja, né? Que nem o bombom que eu tava mostrando ali que deu uma descascada, eu forcei na hora de tirar, porque já tava dando o horário da Carol e eu falei, não, preciso terminar esses aqui porque tá dando o horário da Carol. Mas tem que saber respeitar, esperar o tempo das coisas, né? Entender porque você errou pra você não ficar mais errando de novo, né? Porque, o que eu tô falando, né? Se você errar várias vezes pelo mesmo motivo, tem um problema aí com você, né? Você precisa errar coisas diferentes, né? E também escutar quando a pessoa tá te falando ali o porquê que você errou. Então, sempre que você me perguntar e falar, tipo, meu chocolate descascou a pintura. É porque ou você colocou a manteiga muito quente no molde, ou você forçou na hora de desmoldar, ou você errou a temperagem do chocolate, que também é um dos motivos, né? Então a gente tem que saber fazer essas análises e descobrir qual delas que foi, e já até para se prevenir, fazer elas justamente para isso, tá? Já pensando nesses 3 pontos para não acontecer de novo. E aí, tipo, aconteceu uma outra coisa, saiu sem brilho. Aí é porque você deixou demais na geladeira, ou você enfiou no freezer, ou você passou a mão na hora de pegar, ou você ficou com a mão embaixo da forma ali em contato, porque aquilo estraga também. Então tem vários fatores, né, que fazem um erro no chocolate, né? O pessoal que tem dificuldade na hora de selar bombons, né, de fazer aquela finalização de passar o chocolate por cima e selar. Não sabe colocar 3/4 da forma, né? Que é deixar uma basezinha ali, um espacinho para conseguir selar. Ou você deixa um recheio numa textura muito firme, aquilo ali deixa uns biquinhos para cima, na hora que você sela, o negócio atropela aquele biquinho. Então, tem muitos detalhes, né? Tem muitas coisinhas pequenininhas que acontecem durante os procedimentos. E é isso que sabota o nosso trabalho. Por isso que a gente tem que sempre estar ligados para não acontecer erros, porque às vezes um errinho simples, como selar um bombom da forma errada, pode acabar atropelando o recheio. Aquele recheio fica para fora, exposto no bombom, e a validade do seu chocolate cai a metade, ou pode durar até muito menos do que o esperado, né? Mesmo com a selagem mal feita. Então, é importante, né? Aqui, ó, tá falando que o problema são os biquinhos, né? Os biquinhos acontecem porque a ganache tá firme. O ideal é fazer a ganache na hora, esperar ela cair para uns 29 graus, e aí sim você coloca dentro da forma. E aí você espera 12 horas em temperatura ambiente para criar aquela película no topo, e aí sim você vem com chocolate e sela, que é super fácil, super tranquilo, tá? E qualquer coisa que você fizer diferente disso vai dar errado numa selagem de bombom, tá? Uma coisa que eu já vi quando você faz essa ganache que fica uns biquinhos pra cima, que é uma ganache muito dura, tem gente que vem com o dedo assim e só assenta o biquinho pro biquinho sumir, que funciona também, né? Mas não é legal, não é o ideal, né? O ideal é colocar o recheio na hora que você fez, depois que ele esfriou, coloca, espera 12 horas, que ela cria aquela película no topo, aquela película fica sequinha. Na hora que você joga o chocolate, você raspa assim de uma vez perfeitamente, tá? Vou falar um erro que eu acho que já deve ter acontecido aí com o pessoal que faz bombons, que é coloca o recheio mole, aí põe na geladeira, aí essa parte da forma fica super gelada, e na hora que você joga o chocolate temperado para selar, o chocolate encosta nisso aqui gelado e cristaliza, e aí fica nossa, a selagem fica horrorosa, fica assim, tipo, muito, muito, muito feia. E é um resultado também que acontece porque a gente não segue as regras direitinho, né? Que a gente não tá respeitando as técnicas originais, né? Por isso que é importante, né?